É um prazer estar aqui com vocês e trago já também um abraço de nossa igreja, do bairro São Gabriel, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Eu estou acompanhado da Gisele, minha esposa. Nós somos casados há 21 anos, praticamente. Dia 8 de dezembro, completará 21 anos de casamento. Nós temos 2 filhos, o Lucas tem 16 anos, a Lívia tem 10 anos. Nós moramos ali pertinho, no bairro Santa Rosa, na região aqui do Jaraguá, Dona Clara e Santa Rosa, né? Todos conhecem, é claro. E eu estou trabalhando no bairro São Gabriel de 19 para cá. Nós viemos da região do Presbitério Norte do Espírito Santo. Eu trabalhava na igreja de Nanuque, aí nós viemos para Belo Horizonte e estou ali servindo ao Senhor, com a minha família, com outros irmãos, tá bom? Eu já estive aqui na igreja quando seminarista e depois de formado eu vim pegar umas bandeiras, né? Vim pegar umas bandeiras aqui para um culto que nós tivemos lá, especial de missões, né? Quero agradecer ao reverendo Enoque por também permitir-nos estar aqui. Bom, eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus neste tema que nós temos, né? Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículos 27 e 28. E eu quero pedir que vocês façam essa leitura comigo. Colossenses capítulo 1, 27 e 28. Vamos lá? Leiamos. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por este momento, no qual, como povo do Senhor, reunidos em torno da Tua Palavra, nos assentamos para ouvi-lo. Nós não seremos diligentes, a não ser que o Senhor nos tome pela mão e nos leve a isto. A nossa mente é tendenciosa a escapar aos teus preceitos, aos teus conselhos. Então, Senhor, por graça, tome cativa cada mente aqui, para que poderosamente fale conosco pela Tua palavra, na unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. É importante nós nos encontrarmos para falar acerca de aconselhamento. E, de repente, quando nós começamos a estudar sobre este tema, a gente percebe que ele perpassa toda a Escritura. Você vai ter um texto, se você desejar, do reverendo Vadislau. Ele responde uma pergunta acerca de que se há uma pregação para aconselhamento. Ele diz que sim e que não. Ele diz que sim, porque toda a pregação deve ser um certo tipo de aconselhamento. Na pregação nós encorajamos, nós exortamos, nós animamos, nós corrigimos, enfim, todos esses são aspectos ligados ao aconselhamento. E ao mesmo tempo ele diz que não, porque na verdade quando nós estamos no púlpito, nós estamos pregando o Evangelho, não estamos fazendo
de modo sistemático, separando aqui. Agora nós estamos falando sobre aqueles que estão sofrendo por abuso sexual. Por exemplo, neste sentido ele diz que não. Mas a sua conclusão é de que nós estamos interagindo quando pregamos e quando aconselhamos. Há uma intercambialidade entre o pregar e o aconselhar. Mas por quê? Ou da onde a gente tirar essa ideia? Vamos lá. De repente nós nos encontramos estudando esse tema, mas ele não pode ser baseado em pressupostos. Então fiquei pensando sobre como a gente poderia fazer essa amarração para a gente poder entender o aconselhamento cristocêntrico. Bom, então vamos lá. Partindo de um princípio importante, o que nós aconselhamos? O Evangelho, não é isso? Ou o que nós pregamos no cotidiano, seja por uma pregação, com homilia, ou por outro método, ou seja, numa conversa assentado um com o outro, diante de alguém que vai até o nosso gabinete pastoral, ou diante da nossa casa, na nossa cozinha, quando alguém chega perto de nós falamos do Evangelho. Tem que ser isso. E então, nós podemos olhar para o Evangelho e vê-lo à luz de quê? O Evangelho é a história de quem? Do Senhor Jesus, ou é a história da redenção. A redenção, ela fala de quem? Do nosso Redentor. E o Redentor, então, ele é demonstrado em cada página da Escritura. Desde Gênesis 3,15, quando faz ali a primeira promessa quanto ao esmagador da cabeça da serpente, e todas as demais narrativas se desenvolvem como? Promessa do Messias, na chegada do Messias, na subida do Messias, no retorno do Messias. O Evangelho é cristocêntrico. Portanto, a pregação deve ser cristocêntrica. A minha aula de escola dominical deve ser cristocêntrica. E o nosso aconselhamento não pode fugir a esta regra. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Colossenses, por exemplo, ele lida com uma questão cristológica, dentre as quais a gente pode citar uma muito importante. Qual era o principal problema em Colossos? Era o problema da suficiência de Cristo como Salvador ou como Redentor. E desenvolvia-se, então, neste contexto em Colossos, uma heresia chamada heresia colossense. Ela era composta de partes mais de legalismo, de misticismo, de rigores ascéticos. Então, o grande problema da igreja de Colossos era a luta para manter a cristologia em voga, em questão, mantê-la à luz do que ela é. Suficiente, Cristo é o Senhor. Então, Paulo aponta para este Cristo revelado. Ele tem uma expressão que os quartanistas estão usando, pelo menos o Rodrigo usou muitas vezes lá na igreja, pleroma de Deus. Ele é Deus completo. Ele é o Senhor. Então, a Escritura vai tratar algumas coisas sobre este Cristo, de quem a gente está pensando nesta proposta de um aconselhamento cristológico ou cristocêntrico. Percebam, não vou falar em ordem cronológica, mas Cristo é mostrado na Escritura como Filho de Deus. Ele é o meio pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Redentor do seu povo. Ele é o perdoador de pecados. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o reconciliador, o Pai conosco. Paulo diz em Corinto que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, a gente tem aí uma continuidade. Ele é também o Senhor sobre tudo, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas.
Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o substituto do seu povo. Ele fez o sacrifício, né, expiatório. Ele é o centro. Paulo diz em Efésios 1:10 que o propósito do Pai é o de fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Então nós temos aqui a base para todo o pensamento de aconselhamento. Cristo, se ele é o tudo nas Escrituras, e ele de fato é, ele é aquele que foi enviado por Deus para ser quem ele é, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, nós estamos aqui, eu estou, obviamente, relembrando, né, a vocês, a base do aconselhamento está em Cristo. A base de toda a nossa conversa está em Cristo. A base da evangelização é Cristo. A base das nossas aulas, aí a gente repete isso, é Cristo. Nós não podemos fugir deste princípio. Então, pensar em aconselhamento é pensar em que nós estamos recebendo pessoas com diversos problemas, né? Mas percebam que quando as pessoas chegam até nós com diversos problemas, comuns aos homens de todos os lugares, depois de Gênesis 3, nós estamos sob a queda, sob um mundo caído. Então nós encontramos pessoas que chegam e querem mudar de sexo. Nós chegamos e encontramos, nos deparamos com pessoas que eu não quero mais o meu marido, eu não quero mais a minha esposa. Nós nos deparamos com, não bastasse já a própria produção humana perversa no tocante ao homem caído e no tocante a nós ainda a luta com a qual a gente liga todos os dias, ainda o mundo joga um monte de outras coisas, de ideologias, de filosofias e tal. E aí o mundo está cheio dessas pessoas que vão nos encontrar todo o tempo. Então, uma igreja, como é o caso aqui, a Nona está desejosa de produzir uma prática de aconselhamento no cotidiano, implementar uma igreja de aconselhamento, uma igreja aconselhadora. Isso é importante porque vocês vão se deparar com essas pessoas e elas vão pedir ajuda. Mas vejam, se nós não estivermos preparados, vejam o que ou a que o nosso aconselhamento pode levar. Primeiro, nós podemos levar as pessoas apenas ao formalismo quando nós as estivermos aconselhando. E o que é o formalismo nesse sentido? É tornar o evangelho apenas aquelas ideias de que siga as reuniões e os eventos da igreja e tudo acabará bem. Formalismo, ali, você precisa seguir essas programações da igreja. Mas nós podemos incorrer também no legalismo. O legalismo vai apresentar o evangelho da seguinte forma: mantenha-se nas regras, cumpra-as, tudo acabará bem. Mas ainda nós temos o outro lado, o misticismo. O misticismo propõe um aconselhamento ou uma evangelização, pensando aí que são intercambiáveis, né? Quando você aconselha, você tem que evangelizar. O seu conteúdo é a escritura, o seu alvo é apresentar Cristo a essa pessoa. Não apenas falar assim, vem cá, vou te ouvir aqui 1 hora, 1h30, e aí depois você vai embora e está tudo bem. Está precisando só desabafar? Então vem cá. Não é este o propósito do aconselhamento. O misticismo diria, para este aconselhando, basta que você tenha experiências emocionais ou espirituais. Deixe-se levar nessa onda, né? E aí você se sentirá, logo se sentirá bem. Aí vai aquela onda de emocionalismo e tal e tal.
Mas também essas pessoas chegam até a nós, talvez elas possam ouvir assim, um aconselhamento ativista. Participe das causas cristãs. Aí você pega uma plaquinha e vai defender uma causa cristã. Ou isso, ou doe aquilo, ou alguma outra causa. Aí você se torna um ativista, um Greenpeace da vida. Aí você se torna, né? Essas pessoas podem estar ouvindo isso, gente. A outra forma que acontece, aí talvez nós poderíamos nos surpreender. O aconselhando pode estar ouvindo de mim, de você, eu espero que não, mas generalizadamente falando aqui, uma ideia biblicista de aconselhamento. Como seria isso? Você precisa dominar toda a teologia bíblica que você puder. Aí você pega uma metralhadora bíblica e atira na pessoa 50 versículos bíblicos em 5 minutos da sua conversa com ele. Aí você não aplicou, você não ouviu direito para você linkar o que você vai dizer com a necessidade de quem está precisando ouvir. E aí você derrama diante dele uma série de versículos bíblicos. A Bíblia por si é a palavra, mas o fim do aconselhamento, o objetivo não é este. Tem que ter o exercício correto da Escritura, a interpretação e a aplicação da Escritura em relação ao fato que você está ouvindo, está percebendo. Então, o biblicismo podia até parecer com um aconselhamento bíblico, né? Mas nós não podemos seguir por aí. Ou ainda aquela ideia da psicologia, ou psicologismo, curas emocionais. Você precisa de uma cura emocional. Aí trata aqui até de coisas importantes, de perdão. Você deve perdoar o seu pai, ou a sua mãe, ou seu avô. Aí vem aquelas curas emocionais e tal. Ainda que isso, de certo modo, vai estar envolvido no conceito final, mas não pode ser assim, tá? E ainda aquela última ideia aqui do socialismo. Você precisa estar em comunidade, você precisa envolver-se numa comunidade. Qual é o problema de todos esses aspectos aqui? O problema é o seguinte: o problema é que todos eles mantêm o ego no mesmo lugar. Todos eles mantêm o ego da pessoa no mesmo lugar. Mas quando a gente pensa em aconselhamento bíblico, o aconselhamento cristocêntrico, todas estas vertentes que estão sendo mencionadas aqui, elas precisam apontar aquele que vai ser entronizado. É claro que é Deus que age e faz isso. Mas o processo do aconselhamento implica em que alguém está ocupando o lugar que é de Jesus e precisa ser retirado. E a palavra de Deus é que vai ser usada como esse instrumento e nós vamos apontar por ela quem deve então ocupar este lugar. Quem deve estar assentado ou quem deve estar reinando nesta vida. E estas coisas então apontam para o fato de que o eu continua sendo mantido no mesmo lugar. Você deve isso, você deve aquilo, você. E o objetivo do aconselhamento cristocêntrico é o de dizer: você deve arrepender-se e crer no Senhor Jesus. Depois de instruir, de conversar, de indicar, de apontar, de extrair da Escritura a lição necessária para cada caso, você então aponta o fato de que tem um outro Deus que deveria estar fora daquele lugar. Você deve apontar o fato de que ele não pode ter outro Deus além do Senhor. E então a gente pega esta mensagem maravilhosa, que é a palavra de Deus, e é o próprio Jesus, e vai aplicar esta mensagem
na vida das pessoas. Bom, pensando nisso, eu quero fazer um certo exercício com vocês. Vocês vão abrir aí Isaías 61. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Estas coisas estão sendo apontadas todos os dias. Formalismo, legalismo, misticismo, ativismo, biblicismo, psicologismo, socialismo. O problema é a manutenção do ego. O eu ainda é mantido nesse lugar. Por essa razão, nós precisamos, então, resgatar ou aprender o aconselhamento cristocêntrico ou bíblico cristocêntrico. A essência do Evangelho é Jesus, a mensagem do Evangelho é Jesus, e o Evangelho é o próprio Jesus. Ele é o Evangelho, ele é a boa nova de salvação. Então, pensando nisso, eu fiquei assim, como nós poderíamos linkar, porque a nossa mente vai logo em quem nós vamos ler para poder dar uma palestra sobre aconselhamento cristológico. E aí você, talvez faça como eu fiz, pesquise alguns autores, alguns nomes conhecidos, e aí você se depara, eu me deparei, pelo menos, eu não sou como alguns aqui, que não falam inglês, não leio inglês, um pouquinho. Então, eu me deparei com um livro, um livro, da igreja da imprensa da Batista Regular, que tem esse título, Aconselhamento Cristocêntrico. Os outros estão em blocos espalhados por vários lugares. E, de fato, eu consultei esses vários lugares para a gente poder conversar aqui sobre esse tema. Você tem várias coletâneas de aconselhamento, elas são excelentes. Você pode, hoje está aberto, você baixa e pode estudá-las, pode ler à vontade. E foi de lá que eu busquei essas informações para a gente conversar aqui. Mas, especialmente, eu me deparei com o fato de que um dos autores apontava para este texto. Apontava. E não apenas trazendo conceitos, vamos pensar assim, acadêmicos, mesmo que teológicos cristãos, mas aí ele fez como se fosse uma exposição desse tema baseado nesse texto. E vocês vão, por gentileza, ler comigo 1 e 2. Vamos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a curar, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Só até aí, como a gente, se nós discorrêssemos na nossa leitura, nós vemos aqui o ministério de aconselhamento e de todas as outras naturezas na pessoa e obra de Jesus. Cristo é o maravilhoso conselheiro. Então, esse texto, ele tem um contexto específico. Você tem um processo de cativeiro, a mensagem que Deus fala para o profeta Isaías já apontava para o fato de que o povo não iria ouvir. Desde o primeiro capítulo tem uma denúncia de Deus contra o culto que estava completamente incorreto. Havia abominação, havia todo tipo de interesse pessoal sendo colocado em lugar daquilo que Deus havia prescrito. Então o Senhor vai orientar. Vai dizer, lá no 18, 1:18 em diante. Bem, vamos conversar, vamos arrazoar. Vamos arrazoar aqui entre nós. Aí o Senhor oferece perdão, misericórdia, ainda que
ainda que eu mesmo que os seus pecados sejam de tal modo que esteja tão impregnado como a escarlate ou a escarlata, eu vou purificar vocês. É oferta de graça e de misericórdia. No capítulo 6, quando se dá o chamado de Isaías, nós percebemos que Deus vai dizer, depois dele, eis-me aqui, envia-me a mim, então, o Senhor vai dizer, você vai falar, eles não vão te ouvir. Nesse período você tem um cativeiro já iminente ali. Dentro daquele período tem dor, tem sofrimento por causa da rebelião e do pecado. Então, aqueles que abandonam ao Senhor, diz a Escritura, eles estão abandonando aquele que lhes é misericordioso. Então, eles abandonaram o Senhor, foram por conta do pecado castigados e foram cativos. E aí, Isaías é o profeta messiânico, ele é levantado para poder falar acerca de quem Jesus é desde toda a eternidade, mas historicamente, de como ele seria na sua encarnação. E esse texto ele aponta para este ofício de Cristo na sua andança enquanto esteve aqui no mundo. Então, por gentileza, deixem as suas Bíblias aí abertas, e este era o contexto. Era um contexto de cativeiro, mas neste momento a palavra era de esperança futura por meio do Messias. Ali há um contraste entre a dor e o sofrimento, a angústia, as perdas, os traumas, as violências, os mandos e desmandos nos quais eles se encontravam, os abusos sexuais, ali se encontravam todos os tipos de coisas nas quais eles passavam no cativeiro. Então o Senhor está contrastando com a mensagem do Cristo vindouro, deste tempo, em relação ao que vocês vivem e a quem eu estou enviando. Mensagem de esperança, e é esta que a gente tem. É essa que a gente compartilha com as pessoas no dia a dia, numa conversa com os filhos, ou com a esposa, ou com o esposo, e assim por diante, né? E o ungido seria enviado às pessoas que estavam destruídas, e ele é apontado como aquele que pode curá-las, que pode libertá-las, que pode conceder alegria aos que choram. Ele é apontado como o libertador. Ele é apontado como aquele que vai colocar alegria no meio do seu povo, ao invés de pranto, vestes de alegria, ao invés de... Esta é o aconselhamento cristocêntrico, porque é Cristo e não sou eu ou o pastor Enoque que vamos tirar isso e colocar aquilo. Não são os conselheiros que estão sendo formados que vão colocar essas coisas no lugar daquelas que vocês vão encontrar no dia a dia. Vocês vão se deparar com essas pessoas que sofrem, que choram, que foram abusadas, que apanham do marido, ou que sofreram qualquer tipo de abuso físico, emocional, ou mesmo, vamos pensar também social, envolvidos em questões sociais e são esmagadas pela sociedade. O propósito, então, desta mensagem é o de dar esperança àqueles que estão experimentando dor, exílio, luto, desterro. Eles foram levados para sua terra. E quem é a pessoa maravilhosa que pode dar esperança? Jesus. Jesus. A pessoa que vai dar esperança àquele povo naquele tempo é a mesma que dá esperança, que deu a mim e a vocês quando ele nos chamou e nos converteu. É a mesma a quem você e eu, como conselheiros, devemos recorrer em relação à nossa própria dor, ao nosso próprio pranto, ao nosso luto. Ele é o mesmo que vai trazer ao nosso coração a cura para que nós possamos ser usados para abençoar outros que vierem até nós. Livro Instrumentos na Mão do Redentor. Okay? Anotem aí, quem não tem, compra e leia ou peça emprestado.
para vocês esta dinâmica. Gente como eu e vocês, nós precisamos de ajuda e o Senhor nos chamou para ajudar outras pessoas. Essa é a dinâmica do aconselhamento bíblico. Essa é a dinâmica. Então, vez ou outra, nós vamos precisar de uma transformação em alguma área da nossa vida. Então, este mesmo que nós anunciamos, é a Ele que nós recorremos. Ele nos ajuda para a gente ajudar outro. Talvez alguém de lá, a quem nós já falamos, pode ser um instrumento para nos ajudar. Pecadores remidos ou redimidos, ajudando-se mutuamente para uma maturidade cristã e para resoluções espirituais e emocionais. Ok? Cristo é o enviado, Ele é o ungido. Em Lucas 4, 21, o Senhor Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, acerca de Isaías 61. Hoje, ele estava dizendo, eu sou aquele de quem Isaías falou. Nós encontramos também esta evidência deste ministério ao qual Jesus foi designado em Mateus capítulo 9, versículo 36, Mateus diz que o Senhor Jesus teve compaixão. O ministério de Jesus era, ele andava de lado para lado, ele via as multidões, compadecia-se delas. E fazia o que com elas? Acolhia-as, ensinava-as, corrigia-as, abençoava-as, salvava aqueles que tentam salvar. Esse é o ministério. Nisso o aconselhamento é cristocêntrico. Se nós somos cristãos, se nós somos bíblicos, não tem outro viés para nós buscarmos. É Cristo, é a sua palavra. E acompanhe, por gentileza, este é o ministério de Cristo, primariamente, mas o Senhor também concedeu dons a nós, para que nós sejamos esses que vão, aspas, dar continuidade ao seu ministério, né? Nós somos instrumentos, por isso eu pus aspas. O ministério é de Cristo. Ele é o Senhor da igreja, mas Ele nos confiou a palavra da reconciliação. 1 Coríntios, né? Paulo fala sobre isso. Nós somos os embaixadores, nós somos os aconselhadores, ou os conselheiros. E Paulo diz em Colossenses 3,12, para que nós tivéssemos uns para com os outros, ternos afetos de misericórdia. A compaixão de Cristo é apontada nestes ternos afetos de misericórdia. Depois, neste mesmo capítulo, lá no 16, 17, quando Paulo já traçou ali, no capítulo 3, a nossa união com Cristo, os primeiros versículos, a nossa luta contra o pecado, no 5 em diante, fazer depois morrer na vossa natureza terrena, ira, tal. Aí tem uma luta que deve ser ativa. Ele aponta para o nosso desenvolvimento de mutualidade, apontando para o fato de que ternos afetos de misericórdia, perdoando, amando, sendo pacíficos, a paz tem que ser o árbitro. Então ele põe a Bíblia diante de nós e diz o quê? Habite ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Cristo é aquele que deve habitar em nós. Aí você volta a sua mente lá para Isaías 61. O profeta, me fala assim, o Espírito do Senhor Deus, apontando para Jesus, né, o texto messiânico, está sobre mim. O Senhor Jesus foi ungido para isso. Foi ungido para ser o Salvador. Nesse processo de ir à cruz e salvar o pecador, ele redime os seus escolhidos, os seus eleitos, de toda a sorte de coisas. Ainda que nós não estejamos totalmente livres delas, nesse período em que nós vivemos aqui, todavia nós já temos a garantia, a vitória de Cristo sobre a dor, a enfermidade, o luto, o pranto, apontado por João em Apocalipse 21,
quando ele vê o novo céu e a nova terra. Lá não existe isso, não tem choro. O Senhor mesmo é o que vai enxugar os nossos olhos. Tem um ministério aqui. Tem um ministério. Aí você, por gentileza, olha, o Senhor foi ungido para pregar as boas novas a quem? Os quebrantados. A expressão aqui tem alguns que usam aos pobres, a nossa versão trouxe quebrantados. Isaías fala sobre o cuidado de Deus sobre os aflitos que estavam no cativeiro. E o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, se deparava com os quebrantados. Nós éramos também quebrantados. Muitos estão se apresentando diante de nós quebrantados. A ideia aqui é para pessoas aflitas, para pessoas sem esperança, para pessoas que estão sendo oprimidas por várias circunstâncias. Cristo, olhando para essas pessoas, compadecendo-se delas, ele as abençoava. Ele ia a essas pessoas e pregava-lhes sobre si mesmo, e isto surtia um efeito redentivo. Esses são os aflitos que estão diante de nós todos os dias, ou quase todos, ou semana após semana. Por isso, o aconselhamento é cristocêntrico. Hoje o Senhor usa a mim e a vocês para que esse ministério prossiga. Nós precisamos desejar, ministrar esperança aos quebrantados. Esse é o ministério ao qual Deus nos chamou. Aconselhar, ou pregar, ou evangelizar os quebrantados, os oprimidos. As pessoas que não têm esperança, porque a esperança está no Senhor. As pessoas que estão oprimidas, porque o texto aponta para Ele é o libertador da opressão, do medo, do terror, de todas as circunstâncias, né? Ainda continua dizendo, a ideia dos quebrantados envolve mais abaixo também os quebrantados de coração. Essa primeira expressão ali de aflição, de pessoas que estão oprimidas, e abaixo a ideia do quebrantados de coração, trata-se daqueles cujos corações estavam sendo estraçalhados, esmiuçados. Não havia absolutamente nenhuma alegria em estar preso. Quem só um louco se sentiria feliz numa prisão. Ou só um louco se sentiria feliz debaixo de um jugo opressor. Só um louco se sentiria feliz sendo tirado da sua casa e sendo levado escravo para outro lugar. Em poucos casos, alguns cativos eram mantidos na sua própria terra, mas na maioria das vezes eles eram retirados. Então isso traz quebrantamento. Lá em Isaías capítulo 1, como eu já mencionei, verso 6, vejam a descrição do estado daquelas pessoas. Não há neles coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. O povo de Deus estava em pecado, por isso foram afligidos. Os seus corações estavam esmiuçados. Não havia coisa sã. Você vai encontrar uma pessoa que tem um problema com homossexualidade. Vai se deparar com o problema de um casal que está enfrentando um divórcio. Vai deparar-se com pessoas que estão enfrentando problemas com o adultério. E todos os outros tipos de coisas que produzem muito pesar ao coração. Pessoas que estão vivendo em situações de rejeição, de enfermidades, algumas delas por causa, literalmente, do pecado, doenças transmissíveis sexualmente, ou outro tipo de coisa que tenha sido causado por um pecado, por uma escravidão. Os corações estarão diante de vocês
sem direcionamento. O Senhor Jesus foi enviado para quê? Para poder pregar as boas novas a essas pessoas. Foi enviado a curar essas pessoas de coração quebrantado. Observem, ele foi enviado também a proclamar a libertação aos cativos, liberdade aos cativos. Vocês acham que o inimigo fica feliz ou fica injuriado quando vê mais um sendo oprimido, sendo escravizado, mais um no meio da igreja que caiu, e aí o diabo fica feliz, né? Isso é ruim para nós vermos, mas para ele vamos pensar assim, está tranquilo, está fazendo o seu papel de tentador, está fazendo o seu papel de roubar, matar e destruir. Ele está aprisionando mais uma vida, ou mais uma família, ele está aprisionando mais uma pessoa numa dessas igrejas que não anunciam Cristo, eles estão escravizados. O Senhor Jesus foi enviado para ser este libertador do cativeiro. Foi enviado para ser aquele, para a gente ter uma ideia da expressão aqui da libertação, é a ideia de alguém que estava muito recluso, a ponto de não ver a luz do sol. Quem tem aqui já conversado com pessoas aconselhadas? Alguns já têm. Já ouviram alguém dizer, ou algumas pessoas dizerem, não conseguem enxergar uma saída? A gente deve ouvir isso, né, pastor? Vocês já perceberam que as pessoas ficam absolutamente obstruídas em sua mente, em seus olhos, e perceberem que estão sendo envolvidas em grandes dificuldades e problemas e prisões e amarras? Estão sendo envoltas em armadilhas terríveis. Não percebem, a não ser que o libertador dos cativos lhes seja apresentado. A não ser que este Senhor Jesus lhes seja apontado. Isaías 9, eu indiquei aqui nas minhas anotações, o povo que estava em trevas viu, saiu de lá, daquele lugar mais recluso, de onde a sua alma não percebia absolutamente nenhuma direção, nenhuma luz, nenhuma percepção de coisa da beleza, absolutamente nada de que Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, das pessoas que estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Por isso que a gente prega ou aconselha cristocentricamente. Porque ele é a luz. João disse o quê? Eu não sou a luz, mas eu testifico da luz. Mas os homens amaram mais as trevas que a luz. E aí nós estamos apontando essa luz porque nós fomos feitos luz do mundo. A nossa luz, ela é absorvida desta luz que é o Senhor Jesus. João 8, 12 a 20, né? Eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz. Ele veio para libertar esses cativos e para que essas pessoas pudessem, então, passar a enxergar. Ele vem para libertar, proclamar libertação aos cativos. Quem não consegue ver, quem está algemado. Vejam, pessoas algemadas ao álcool, às drogas, ao sexo, à religião, à falta de religião, ao ateísmo, ao dinheiro, ao medo, à vergonha. Aí Cristo é apresentado por mim e por você a eles como aquele que vai mostrar, por exemplo, ao alcoólatra, que a sua garrafa era o Deus que estava no trono da sua vida. A palavra de Deus vai mostrar isso, Deus vai nos usar. Ele vai apontar para o fato de que aquela menina que sentiu-se envergonhada
e sentiu-se deslocada porque ela foi abusada na sua infância, ou menino, que passou a sua vida inteira envergonhada, passou a sua vida sem saber para onde ir, o que fazer, o que pensar e tal. Então, a palavra de Deus, apontando Jesus, ela vai indicar aquele que foi vilipendiado na cruz, aquele que foi envergonhado por causa dos nossos pecados. Aí vai apontar para ele e vai dizer assim: não sou eu que estou te aceitando, é aquele que sabe o que é padecer, é aquele que sabe como é de fato enfrentar toda a vergonha do mundo, é aquele que recebeu o sofrimento. Então, esta pessoa, menina, menino, abusado, que antes não tinha lugar, se sentia absolutamente perdido no meio da igreja ou da multidão, ele então vai ouvir de mim e de vocês. Cristo sabe o que é passar vergonha. Ele está dizendo: vem, eu vou libertar você. E essa pessoa vai entender a sua essência é estar em Cristo. O seu lugar é estar em Cristo. Eu sou quem eu sou por causa de estar em Cristo. Pela graça sou o que sou. É a graça que vai fazer com que essas pessoas, então, entendam que havia um ídolo no coração, estava ali entronizado, deve ser destronado. Cristo é exaltado pela obra do Espírito nesses corações, mas eu e você somos esses instrumentos nas mãos do Redentor, para apontar este Cristo a eles. E essas pessoas vão entender que o seu lugar no mundo ou na igreja, mundo no sentido mais geral, lá fora ou aqui, depende de eles estarem no Senhor. Se foram aceitos por Cristo, então isso deve trazer aos seus corações, à sua mente, alegria. Eles foram libertos dos seus refúgios, que eram as suas prisões. Pensem, vou me esconder aqui, esse é o meu refúgio. Mas o que eu estou querendo? Verdade, eu estou me escondendo de alguma coisa que me prende. Estou escondendo de vocês, mas isso aqui está sendo uma prisão. Quando Cristo trata no meu coração, aquilo que é o meu refúgio cai, e então, olhando para Cristo, aí você e eu, nós nos achamos nele. Ele é o meu refúgio, socorro bem presente, na angústia ou na tribulação. Entendem que a Bíblia está assim, cristocentricamente sendo descrita em cada livro, em cada carta, em cada página. Esta pessoa se refugiava no lugar que, na verdade, era a prisão dela. E Cristo veio libertar o cativo. Mas, vamos mais um pouco? Eu tenho mais quanto? Pode ir mais um pouco, tá? Desculpem a nossa hora, né? Vejam, neste processo, então, aqueles que buscavam refúgio entendem que aqueles refúgios eram para eles, na verdade, as suas prisões. E agora eles estão livres no Senhor, e por isso eles entenderam que aquelas coisas, elas não podem ocupar mais o seu coração, não podem mais ser usadas como refúgio. Então, nós temos a Escritura que aponta o Senhor como escudo, como baluarte, é um rochedo no qual nós fomos colocados. Nosso pé só é firmado porque o Senhor nos tira do lamaçal, um tremedal de lama, e nos firma os pés sobre a rocha. Ele é a rocha. Mesmo rejeitada pelos homens, pelo mundo, para nós que somos salvos, ele é a pedra escolhida, preciosa. Então, a gente está num lugar seguro, gente. Nós estamos num lugar seguro. Não estou dizendo que nós não vamos ter algum tipo de dúvida em algum momento, porque ainda nós lutamos, né? A natureza caída ainda milita, carne e espírito militam entre si, porque são opostos. Então, vez ou outra, a gente vai ter uma recaída, vai lembrar daquele lugar, vai querer ir para lá, mas aí você precisa apontar para este aconselhando o seu. Cristo é o libertador.
Cristo é aquele que te tira das trevas e te põe na luz. Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai para ser quem? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Nos tirou a venda dos nossos olhos, do nosso coração e fez-nos ver o seu Filho, que ama aqueles a quem acolhe. Ama desde a eternidade e acolhe porque ama, e cuida porque ama, e corrige porque ama. E quando este amado chora, ele consola. Quando este amado perde alguém por causa do luto, ele é o Pai de toda consolação. É Ele que nos conforta ou nos consola em toda a nossa tribulação. E Ele é anunciado aqui como o pregador de si mesmo, das boas novas. Fui enviado a pregar as boas novas a todos esses, ainda que esteja mais em cima no texto. Cristo é a boa nova. Aqueles que seguem a Jesus têm as suas vidas transformadas. Vamos pensar nos fardos, rapidamente aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então o Senhor tem um jugo suave, um fardo leve. Aí nós vamos, como na caminhada do peregrino, caminhando por cada situação e ajudando mais peso sobre nós. E aí nós somos forçados a carregar o misticismo, o legalismo, ou quaisquer outras coisas. Essas coisas vão se acumulando na nossa mente, no nosso coração, e o peso para Jesus disse: eu estou te oferecendo para andar comigo, do meu lado, um jugo, né? Indica caminhar junto, como é uma analogia ao serviço dos bois. Eu tenho jugo. Entra aqui do meu lado. Vou caminhar contigo, vou tratar o seu coração, vou aliviar o seu fardo, o seu pesar, eu vou te ensinar a obedecer, eu vou te corrigir e eu vou te mostrar qual é o propósito do Pai para a sua vida, que é o de parecer-se comigo. E aí a gente vai, percebam que a Escritura nos ensina essas coisas, a gente pensa, infelizmente, errado. Agora é uma sessão de aconselhamento. Gente, é uma sessão de mostrar Cristo para as pessoas, o que Ele é e o que Ele faz. Ele é a boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu onde? Na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é o Senhor. Então, vamos nos subjugar a este Senhor, e Ele é tão gracioso que, embora seja um Senhor diante do qual nós nos prostramos, Ele ao mesmo tempo, tendo poder e ordem sobre nós, Ele nos ama e não impõe sobre nós coisas que nós não possamos fazer. Ou melhor ainda, boa nova indica que Ele veio enfrentar aquilo que Ele disse que nós poderíamos enfrentar. Chorou, sofreu, padeceu. Ele teve situações semelhantes às nossas, exceto quanto ao pecado. Ele experimentou absolutamente tudo o que as emoções humanas enfrentariam. E se a gente pensar em alguma coisa que ficou fora enquanto ele estava aqui vivo, então a gente vai para a cruz e lá ele puxa tudo. Toda a dor, a angústia, o sofrimento, o desprezo, a vergonha, o traje, e ainda mais, olha, aquela mão pesada, a justa ira de Deus. Então, é isto que nós apontamos. Cristo, a boa nova de grande alegria. Ele é aquele que sara as nossas feridas. Ele é aquele que traz libertação aos cativos. Ele é aquele, a gente já está chegando ao final aqui, texto aponta para Cristo, como este está oferecendo graça a apregoar o ano aceitável. Nós não vamos falar da vingança aqui, mas ela também, o Senhor é o vingador. Paulo fala isso lá em Romanos 12, né, de 9 em diante. Ele começa a apontar para o amor, no amor não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Aí
tece comentários acerca de uma vida cristã verdadeira e fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então tem vingança contra os rebeldes, contra os descrentes, os ímpios. Mas aqui a gente está apontando, né, nesse caso aqui, o Senhor Jesus está pregoando perdão, está pregoando misericórdia, o ano aceitável, está dizendo que a promessa feita vai se cumprir. Seu próprio povo, naquele tempo, o remanescente é que fica, né? O Senhor trata com aqueles rebeldes, mas o remanescente recebe a bênção de receber o ano aceitável do Senhor, ou seja, perdão de Deus. A gente aponta isso para essas pessoas que estão sendo colocadas por Deus diante de nós. E aí, estas pessoas que antes estavam daquele jeito, passando pelo Senhor Jesus, pela sua cruz, eles passam a ser, então, os carvalhos de justiça. Veja, Cristo fez isso comigo e com vocês. Tirou, talvez nós não tenhamos passado por todas as coisas que a gente pensou aqui, mas uma coisa só em relação ao nosso pecado já nos tornaria aptos ao inferno. Ele nos libertou, nos deu cura, nos consolou, nos trouxe das trevas para a luz. Ele mostrou graça e perdão e nos transformou agora em justificados pela fé. Romanos 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Esse é o nosso aconselhamento cristológico. Não tem outra coisa a ensinar, a falar, a mostrar. Tito 3:3-7, parte dele diz assim: pois nós também, outrora, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Aí, aspas, reticências. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, reticência, ele nos salvou, reticência, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus filhos. Agora, carvalhos de justiça. E esses que Deus traz a nós, por Cristo, se tornarão também, se forem, claro, chamados ao Evangelho da Graça. Então, muito obrigado por esse momento aqui com vocês, por essa palestra. Eu espero, com o coração ardente, vocês absorvam da palavra de Deus. Cada página da Escritura aponta Cristo. Cristo. Mesmo onde há aquelas genealogias, elas estão ali por uma causa. Está contando a história do povo de Deus. Está apontando para um povo, agora entre os quais, com o qual nós nos encontramos, estava peregrinando. E nós poderíamos, se você desejar, olha, o livro de Hebreus é uma resposta cristã. Olha ali, você vai ver a resposta contra a desesperança de Cristo. A resposta contra os rituais, os sacrifícios, as cerimônias, é o Cristo verdadeiro. Amém. Senão, continue. Muito obrigado. Prazer estar aqui e poder compartilhar essa palavra com vocês. Bom, Deus os abençoe, em nome de Jesus.